Já estamos no ar. Muito bem, estamos no começo de mais uma disciplina. Hoje inicia-se módulo 2, disciplina 2, História do Cristianismo. Nós vamos fazer uma jornada aí. Já fizemos a de Israel, e graças a Deus foi uma bênção. O pessoal se sentiu lá em Israel viajando, né? Foi uma bênção. Nós vamos fazer um dia uma revisão de matéria lá, viu? Revisar a matéria lá. Amém? E agora vamos à história do cristianismo. Eu costumo falar a história eclesiástica ou do cristianismo. História da igreja, você coloca todo mundo junto. E a gente vai notar que, pela historicidade, tem uma parte que a igreja não é mais igreja. Ela perdeu o foco, ela perdeu o rumo. Então, o cristianismo é mais global, né? Ele atinge mais. E você pode dirigir a pessoa certa. Depois, na próxima matéria, vai ser a história e cultura helenista, como que se deu a influência grega e como a igreja expurgou qualquer associação, né, à filosofia grega. E depois a história dos avivamentos, que para nós é muito importante, que vai dar um grau nos alunos para ser mais missionários que teólogos, né? Vou fazer uma sinopse aqui no quadro para vocês primeiro. Os períodos que nós temos na igreja, os períodos, são alguns períodos importantes na história da igreja. Então, o primeiro período é o período apostólico. Apostólico. Esse período compreende desde de Jesus até o último discípulo que faleceu. Há uma disputa entre Simão Zelote e João, o irmão de Tiago, né? Então, inclusive o Tiago morre no começo, o primeiro a morrer, e o João no final. São dois irmãos. Aqueles irmãos Boanerges que consertavam redes, né? O primeiro morre ao fio da espada no começo. E o último... Mas aí existe uma outra versão de 3 historiadores que o Simão Zelote morreu, inclusive aqui na Bretanha, aqui na Inglaterra, né? Segundo período, nós chamamos de período patrístico. Vem de paz, né? Patrístico ou patrólogo, mas eu gosto mais de patrístico, que fica melhor. Patrístico, que são os discípulos dos discípulos, né? São os primeiros pais da igreja, os que vieram logo depois que começou aí o apostolado deles. O terceiro período é o período escriturístico. Escriturístico. Quando você vai ter os pais apologistas, os pais polemistas, você vai ter a ascensão do John Hus do cenário, você vai ter a ascensão de John Wycliffe, de Lutero, de Jerônimo de Praga, e assim vai por diante. Após o período escriturístico, então nós temos agora, sim, o quarto período, que é a Reforma. A Reforma que depois virou Reforma Protestante. Primeiro foi Reforma em 1517. Depois, 1529, torna-se protestante, com a Reforma Protestante. Mas a gente vai passar por lá. Quinto período é o período do avivamento. Aí sim, inclusive aqui na Inglaterra. Daqui, Deus incendeia o mundo, gente. É uma coisa assim que... eu não sei, não consigo nem falar. Deus tocou fogo nesse país inteiro. Aqui levantou tanta gente cheia do fogo, espalhou o mundo inteiro, fogaréu de Deus, né? E hoje é que está esse país aí. Não dá para entender isso, né? Vocês conseguem ver aqui embaixo? A turma de casa consegue. O sexto período é o período missiológico. Aí você vai ter várias missões. Missiológico. É o período missiológico, que vai desembocar no Brasil, várias partes do mundo. Sétimo período é o período pentecostal. Pentecostal. Período pentecostal. E o nono período, o oitavo e último período, vou pôr aqui, tá?
Oitavo período. Oitavo período, deixa eu explicar antes de falar, de escrever. Tem se falado em muitos locais aí do período neopentecostal, que seria logo após o pentecostal. Eu vou explicar com calma cada um desses nas aulas. Se fala muito nesse período neopentecostal. Só que o neopentecostal tem provado que é uma miscigenação espiritual. É tanta chocarrice, meninice, infantilidade com o nome de Deus, uma brincadeira com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada. Se intitular qualquer coisa pentecostal, você está ofendendo esse período aqui, que é o período sincero do pentecostalismo. Quando Parham, né, aquela menina Agnes, recebe a unção do Espírito lá em Topeka, o J. Seymour está lá sentado assistindo, o Gunnar Wring, que vai chamar o Berg, os suecos, que vão chegar no Brasil fundar a Igreja Assembleia de Deus. Então, esse período pentecostal é muito lindo na história, é realmente um mover de Deus, sem exagero, gente, sem exibicionalismo, sem essas mudanças que acontecem hoje. Aí hoje o cara vem, cospe a língua do outro, joga um balde d'água, joga um paletó, sopra, e falam que é neopentecostal. Eu acho que falar que é neopentecostal, só em usar o pentecostal, está ofendendo o pentecostalismo. Então, eu me recuso, como professor, a chamar o que nós vemos agora de neopentecostal. Eu não faço parte do neopentecostal. Faço parte disso aqui tudo, do pentecostal. Eu sou fruto do movimento pentecostal. Mas hoje, a gente está vivendo um período pós-moderno religioso. Pós-moderno religioso. Que Jesus chama dos fins dos tempos. Pós-moderno. Por que o pós-moderno religioso? Vamos falar aqui da história do mundo, né? Nós temos a Idade Antiga, dividida em período paleolítico, mesolítico e neolítico. Segue-se a pré-história, né? A idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro. Juntamente com o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Aí tem uma história antiga, que vai até Roma, 436, depois começa com a queda do Império Romano, começa a era medieval, de 476 vai até 1553 com a chegada dos otomanos, aí começa a Idade Moderna, que vai até a Idade Moderna, vem até a queda da Bastilha na França, 1063, começa a Idade Contemporânea, e agora estamos vivendo a pós-moderna. Cada um desse período teve os seus ápices, né? Os ápices maiores que nós conhecemos, Idade Moderna, a Renascença, o século do Iluminismo, século XVII. Nós temos na contemporânea a queda feudal, a ascensão do parlamentarismo e tal. A pós-moderna é essa era agora que nada é concreto. Se você achar que o branco é amarelo, acabou, é o que você acha. Não tem mais alguém ditando, eu faço o que eu quero, eu acho que eu quero, eu acho que o homem é mulher, que mulher é homem, eu acho que... Então, hoje, esse pós-modernismo não tem um absolutismo cravado. Cada um faz o seu jeito, só a forma. Por isso que eu associei a história da igreja hoje, em parte, ao pós-modernismo. Mas essa igreja que está aqui é uma igreja perigosa, essa igreja do desvio, essa igreja da perca dos valores, dos princípios. Aqui embaixo, na era pentecostal, que foi um momento que eclodiu no mundo, nós estamos ligados isso aqui ainda. Eu me ligo aqui ainda, eu não abro mão disso aqui. Meu fruto é esse aqui, eu vim daqui, estou aqui, não saio daqui. Isso aqui para mim não serve, não. Entendeu? Então, você vê hoje na internet, você fica horrorizado. Como que achincalharam o evangelho. Você fala que é pastor hoje no Brasil, ou qualquer lugar, é mais difícil. Antigamente, o pastor chegava, ficava em pé, né? O pastor chegou, né? Era um respeito. Hoje em dia o pessoal faz chocarrice porque estão bagunçando com o evangelho, né? Brasil, muito no Brasil. Agora, eu vi uma reportagem, eu tenho um grupo de pastores, né, que lá no Brasil, que são gente séria, o culto da novinha. Sim. Sim. Uhum.
É. O primeiro era o Billy Graham, o segundo era o que era o vice-presidente dos Estados Unidos, Uhum. e o terceiro era o filho do Billy Graham. Mas é raro, né? No Brasil, Ok. Vamos, então, nossa apostila, então, gente, na página primeira aí. Agora vocês vão ter que escrever, né? Tem que preencher agora aí, enquanto o pastor vai falando. Só que dessa vez agora eu vou ler com vocês, dar uma pequena explicação e já fazer a prova para liberar tudo, para a gente continuar no outro material, que é o MAS, que é o material acadêmico suplementar, né? É muito conteúdo, é conteúdo demais, mas também você tem na mão uma biblioteca boa, né? Glória a Deus. O nascimento da igreja, Carral. A palavra igreja, aí escreve igreja aí. A palavra igreja, se você não conseguir, senão que eu paro, tá, gente? Amém. A palavra igreja deriva-se da terminologia hebraica, carral. Esta palavra é uma relação etimológica. Só ficou essa complicado, o resto é mais tranquilo. Colocar paradoxal aí vai ficar difícil. Etimológica, próxima do nome Correlete, ou Eclesiastes. Aquele livro do Eclesiastes, né? Então, é igreja. Vem de uma raiz que significa convocado. Convocado, grupo, onde o texto massorético usa o termo carral. A Septuaginta geralmente usa o termo grego, koiné, eclesia, que significa grupo convocado. Grupo convocado. Literalmente, aqueles que são convocados. No entanto, em uma parte particular do Código Sacerdotal, a Septuaginta usa o termo que significa literalmente reunião, onde o texto massorético usa carral. Este termo também é lembrado como sinagoga. Está tudo interligado. Reunião, igreja, eclesia, sinagoga. Em hebraico, assim, a tradução usual de carral é congregação. Congregação. Ou montagem. Aí você vai lembrar da montagem, você vai lembrar do tabernáculo. Em particular, o texto bíblico faz uma distinção consistente entre edá e carral. Uma passagem em especial torna a distinção clara. Parte do Código Sacerdotal discute o que fazer se todo israelita edá cometer um pecado e o carral não estiver ciente disso. Deus usa esta palavra para chamar Adão no jardim depois do pecado. O chamado só existe por causa do pecado. Olha que interessante isso. Primeira vez que Deus chamou o homem, enquanto não tinha pecado, Deus não chamava. O homem estava ali. Está vendo? Deus só chama porque a pessoa peca, né? Só chama porque a pessoa peca. Tem um áudio aberto aí. Ok. Olha aí, o nome massorético, gente, em hebraico significa tradição, tá? Foi um grupo de escribas com muita competência que decidiram que reuniram os textos ditos inspirados e examinaram detalhadamente os escritos para manter a originalidade e a ortodoxia dos livros sagrados. Assim, Massoreta era alguém que tinha uma missão a guardar a preservação da tradição. Está aí. Glória a Deus, né? Bom, a palavra igreja vai aparecer, então, já no Antigo Testamento, gente. Né? Quando Deus fala com Adão, está chamando de igreja. Carral, igreja, vem igreja. Então, a Bíblia inteira é o Deus chamando o homem e o homem procurando Deus. Então, Deus chamando o homem. Aí chamou Abraão, aí chamou Isaac, chamou Jacó, chamou Moisés, chamou Paulo. Desde que Adão pecou, só tem chamado. Chamou o pastor Cido, pastor Andréa, está chamando você, você que me assiste está chamando você. Então, o chamado só aconteceu depois do pecado. Enquanto isso, não havia chamado. Aí Deus chamou Adão, carral. E, na verdade, chamar é um verbo, né? Convocar. É convocar, nesse caso. Então, Deus está convocando. Quando a gente se reúne, é uma convocação. Depois do século IV, a igreja virou substantivo, um prédio, né? Mas, para quem conhece a palavra, continua sendo nós, a igreja de Cristo. Se amanhã
o governo falar assim, ó, acabou as igrejas aqui na Inglaterra, fecha tudo, nós vamos se reunir em algum lugar. Debaixo de uma ponte, no cemitério, numa árvore, num rio. A igreja se reúne. E vamos louvar a Deus, tomar Santa Ceia e cantar, glorificar o nome do Senhor, né? Amém. Então, vamos lá. Então, o nome da igreja já nasce aí, ele já nasce lá no Éden, né? A contribuição judaica. No início do primeiro século, havia muitas seitas judaicas concorrentes na Palestina. As principais eram os fariseus, saduceus e zelotes. Mas também existiam outras seitas menos influentes, como os essênios, 2 S's. Essênios. No período compreendido entre o primeiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo, surgiram diversos líderes religiosos carismáticos. Diversos líderes, aí está a palavra líderes, religiosos carismáticos, que contribuíram para que se tornaria a Mishnah, a repetição ou instrução, no judaísmo rabínico e o ministério de Jesus na igreja. Esta contribuição levaria ao surgimento da primeira comunidade cristã judaica. Contribuição cristã. Contribuição. Eu falei rápido, né? Esta contribuição levaria ao surgimento da primeira comunidade cristã judaica. Embora os evangelhos contenham fortes condenações dos fariseus, Paulo de Tarso, o apóstolo, alegou ser fariseu. A interpretação mais provável é que esse termo seja derivado do verbo hebraico parash, que significa separar ou dividir. Parash, olha que interessante, quase parar, né? Separar ou dividir. Se isso estiver correto, então o termo fariseu significa como povo separado, o povo que divide, né? Ou separatista. Então, o irmão que divide igreja pode chamar de fariseu, que está tudo tranquilo, tá? É bíblico chamar de fariseu. A crença na ressurreição dos mortos, na era messiânica, era uma doutrina, messiânica com 2 S, tá? Messiânica era uma doutrina farisaica, essencial. Messiânica. Era uma doutrina farisaica, essencial. Então, as palavras aí desse texto são, lá em cima, seitas, confere aí, fariseus, saduceus e zelotes, influentes, essênios, líderes, carismáticos, contribuição cristã, interpretação, separar, dividir, povo separado, messiânica e farisaica. Bateu? É isso aí. Essa contribuição judaica aí, na verdade, ela vai somar para nós só o monoteísmo, né? Porque os fariseus só atrapalhou. Talvez aqui quem mais contribuiu conosco foi os essênios, porque os essênios tinham o sistema do batismo, da purificação, o cuidado lá no Corão com a escritura sagrada. Mas os fariseus, os saduceus, os zelotes, então, era difícil. A contribuição deles foi pouca. O monoteísmo aqui na contribuição judaica foi tudo, porque a base, né, do cristianismo é um monoteísmo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Epa, pulei aqui sem querer, gente. Ok? Muito bem. Alguma pergunta aí? Tudo bem? Tá aí? Viviane, pode falar. Seu áudio. Mande áudio. Não veio seu áudio. Está fechado.
Aí, agora deu. Fala. Não, não foi. Ainda não foi, não. Aqui para mim aparece que o seu microfone está aberto. Só que não chega som para mim. Você falou no começo, eu te ouvi você falar. Quer escrever no chat? Aí a Luciana me passa aqui. Tem um chat aqui. Opa, veio. Pode falar. Agora saiu, Viviane. Agora saiu de novo. Saiu. Ele não está saindo, não. Seu áudio não está vindo, não. Quer escrever no chat aí? Repetir o início? O início lá em cima. Espera aí. Ela está sem áudio, não conseguindo falar. Esse aqui? De cima? Esse? Aí? Escreve no chat, é melhor. Não está vindo o áudio. Da segunda parte? Da contribuição judaica, é isso? Ah, tá. Ok. Vamos lá, tá facinho. Ó, as palavras, né? Seitas, fariseus, saduceus, zelotes, influentes, essênios, líderes, carismáticos, contribuição cristã, interpretação, separar, dividir, povo separado, messiânica e farisaica. Bateu? Pronto. Vamos lá. Agora a contribuição grega. Os gregos têm mais, aquilo que pareça, tem muito mais contribuição para oferecer no nascimento da igreja, né? Então, a gente está falando aqui do embrião da igreja, bem no embriãozinho da igreja mesmo, tá? A contribuição grega. O cristianismo surgiu no mundo helenístico sincretista do primeiro século DC, que era dominado pelo direito romano e pela cultura grega. Mas a ideia é essa mesmo, a ideia é você não ler mais corrido. Você vai prestando atenção agora, você vai assimilando mais. Está no 1A. É que você chegou agora, né? Está no A. Não, chegou agora, não. Você precisou sair. Tá... A contribuição judaica, o Pedro. Você não fez, né? Pega no intervalo aí. Tá? É. Aí. Aí. Grega. Aí. Primeira palavra, dominado. Segunda, cultura. Ok? Dominado. Aí vem lá a outra cultura. Eu parei aqui, né? A cultura helenística teve um profundo impacto nos costumes. Chegou um chat aqui. Nos costumes... Contribuição judaica, eu já passei lá? Espera aí, chegou um chat aqui. Não, acho que tá ligado a outra coisa aqui, acho que é o Zap. Desculpa, gente, foi mal. Luciano, você fica de olho ali, quando chegar um chat aí, tá? Contribuição grega, vamos lá. Dominado cultura, costumes e práticas dos judeus, tanto na terra de Israel quanto na diáspora. Desse modo surgiu o judaísmo helenístico na diáspora judaica, que procurou estabelecer uma tradição religiosa judaico-hebraica dentro da cultura e linguagem do helenismo, com H. Helenismo vem lá de uma cidade da Macedônia, que morava o Alexandre o Grande. Ele
traz a cultura para toda a Grécia, né? O helenismo. O judaísmo helenístico se espalhou para o Egito ptolomaico a partir do terceiro século e tornou-se uma notável religião lícita após a conquista romana da Grécia, a Anatólia, a Síria, a Judéia e o Egito, até o seu declínio no século III, que foi um fenômeno paralelo ao surgimento do gnosticismo e do cristianismo primitivo. Fica preparado, depois que eu vou depois falar as palavras para vocês, tá? Primitivo. Segundo Burton Mark, a visão cristã da morte de Jesus pela redenção da humanidade só era possível por meio helenizado da explicação e entendimento cultural. Vamos conferir as palavras? Dominado, cultura, costumes, estabelecer, helenismo, notável, conquista, primitivo, redenção, possível, de explicação. Olha, gente, interessante isso aqui, porque você vai entender na contribuição grega que a verdade é universal. O diabo se aproveitou disso para criar correntes parecidas com a igreja, para confundir a igreja. Mas olha só, se eu não me engano aqui, ó, Filo de Alexandria. A cabecinha está bem. Filo de Alexandria. É um filósofo chamado Filo. Já era filósofo, né? Ele cresceu naquela ideia grega. A ideia grega primata é que tudo era matéria. Tudo era matéria, o universo era a alma de Deus. Olha só a doideira. Tudo era matéria. E porque Deus era Deus, não podia ter comunicação com a matéria, porque a matéria estava apodrecida, a matéria estava suja, a matéria tinha maldade. A matéria se deteriorou. Aí o Filo disse o seguinte, peraí, então se Deus é uma matéria que é separada, e essa matéria do mundo é a matéria suja, houve uma transposição da limpa para a suja. Então, a suja tem que voltar para a limpa. Pode ser, se veio, tem que voltar. Então, tem que ter um intermédio, algum logo, algum verbo. Ele fala isso. E aí, quem que é isso para nós? Quem que é para nós esse verbo? Exatamente. Jesus é santo, se tornou homem, pegou o homem, santificou, levou para Deus. Só que o diabo pega isso aí e pega os filósofos e os materialistas, né? E dizem que o evangelho é a cópia disso aí, mas não é. Aliás, e se for cópia? Quem é o logotipo deles que salva? Tá, manda lá. Não, tá bom, é a cópia. E aí? Não tem. Por isso que o verbo se fez carne, habitou entre os homens e viram a sua glória. E ele disse, eu sou o caminho. Gente, gregos, atenção, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a resposta das lacunas filosóficas. Eu estou com vontade de entrar naquela matéria lá. Mas é bonito, é interessante isso. Filo de Alexandria. Filo de Alexandria. É ele que dá... Então, aí na verdade, gente, presta atenção. Olha que interessante isso. Ficou fácil para pregar, porque a cultura da época era isso aí. Alguém estava dizendo que havia um mediador, mas ninguém sabia quem era. Aí Paulo falou, não, Quando Paulo chega lá, aquele monumento desconhecido, pessoal, aqui, ó, eu conheço Deus aqui, eu sei quem é. Chega aí todo mundo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Desconhecido, vocês não conhecem. Então, a lacuna que ficou na filosofia, Jesus preencheu. Coisa linda, gente. Ó, me arrepia até a alma. Glória a Deus. Vamos à contribuição romana. Glória a Deus. Contribuição romana. Vocês querem montar primeiro as palavras, depois de ler o texto? Quer fazer isso também? Ó, lá em cima, domínio. Não, a contribuição de Roma. Domínio. Isso aí. A segunda lacuna influenciou. A terceira é religião. Acreditava. Para você não errar mesmo. Pacificar. Está pequeno o espaço? É mesmo?
Acreditava. Acreditava, desculpa. É que o Pedro falou e eu me confundi. Acreditava. Pacificar. Pacificar. Responsável por pacificar. Garantiu. Oprimida garantiu. Fiéis e se espalhou por todo o Ocidente, no Ocidente, na província, para conhecer, como fontes, revelar. Se você prestou atenção nas palavras, o domínio influenciou a religião a acreditar, pacificar e garantiu, se espalhou no Ocidente e província para conhecer Jesus Cristo, fonte e se revelar. Pegou aí? Gente, isso aqui é muito bem pensado. Vamos lá. A religião de Israel, onde viviam diversos povos, dentre eles os judeus, passou a fazer parte dos domínios romanos em 63 a.C. Influenciou diretamente a emergência de uma nova religião, o cristianismo. Foi uma religião que nasceu no Império Romano, a partir da tradição judaica que acreditava na chegada de um Messias à Terra, que seria responsável por pacificar a humanidade, salvando todos aqueles considerados pecadores. Esta crença foi a responsável pela formulação de uma nova religião, que, embora tenha sido perseguida e oprimida, garantiu aos poucos, e com o passar do tempo, a adesão de muitos fiéis, e se espalhou por todo o Império Romano e, posteriormente, por todo o Ocidente. Jesus Cristo, o Messias, do cristianismo, nasceu há aproximadamente 2.000 anos, na província da Judéia, atual Israel, em uma cidade chamada Belém. Para conhecer Jesus Cristo, é preciso compreender a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, como fontes históricas, capazes de revelar indícios da cultura cristã, como também escritos fora da historicidade bíblica, como é o caso de Flávio José, e escritos fora, como é o caso de Flávio José e Eusébio de Cesareia. Você percebeu que ao escrever a palavra, e quando eu leio, é diferente agora o texto? É interessante, né? Você escrever a palavra, quando lê o texto é diferente. Essa contribuição romana aí, além do que nós colocamos aqui, você vê que havia uma ânsia do povo judeu de receber o Messias. Por conseguinte, Roma, que era o domínio da época, era um domínio de expansão, coligava todos da época. E aí tinha as estradas romanas, que o pessoal confunde com uma frase que diz: quem tem boca vai a Roma, não é vai de ir, é de vaiar mesmo. Quem tem boca, vaia, começa a vaiar Roma. Não é quem tem boca vai a Roma, mas também quem tem boca ia a Roma, porque tudo ligava a Roma. Era tudo, o império era interligado por rodovias. Aqui nós temos a famosa Muralha de Adriano, aqui na Inglaterra, né? A famosa Muralha de Adriano. Eles passaram por aqui também. O Londres é o nome que colocou, foi os romanos. Londres, né? Onde teve a Guerra Bálduca. A Guerra Bálduca, né? Então, eles colocaram isso também aqui. O nome Londinum foi feito pelos romanos. Então, tudo está envolvido, né? Interessante. E isso foi contribuição para o Evangelho, porque enquanto nascia na base do cristianismo o sentimento monoteísta, a crença em um Deus realmente poderoso e fiel e verdadeiro, eu tinha a cabeça grega para expandir a mensagem, eu tinha os pés romanos para levar a mensagem. Então, a igreja chegou bem na hora, pastor. Não chegar nem depois, nem antes. Foi bem na hora. A cultura grega estava em dúvida quem era a verdade, quem era o Logos, quem era o mediador. Cristo chega e fala: eu sou eu estou aqui. Né? E aí tem os irmãos para levar. Outra coisa, a diáspora judaica, que foi essas rebeliões, fez o povo de Israel se expandir. O que aconteceu? Fundaram as sinagogas. Como não tinha internet, ninguém sabia quem era Paulo. Sabia, sim, que Paulo era da de Gamaliel. Eu não conhecia as mensagens de Paulo nova. Se tivesse live, Paulo não ia pregar na sinagoga. Paulo foi uma dinamite que implodiu as sinagogas do mundo inteiro, da Ásia Menor. Onde ele chegava: Paulo está aí, Paulo lá da Central, Paulo da Central, lá que passou presidente, vem cá, Paulo, pega no Congresso aí. Aí Paulo chegava no meio de judeus, lá na sinagoga. Aí é o seguinte, ó, pá, a nova aliança é essa. E aí ele foi perseguido, foi, né?
Mas aí Deus abriu todas essas portas para Paulo por causa de tudo isso aí. A língua grega, porque lembre-se que os judeus também falavam grego, era a segunda língua deles também, eles falavam isso. Não era um povinho qualquer, não, eles falavam bem o grego. Até porque em Alexandria, eles fizeram aquela tradução por causa disso. Qual foi o argumento do Ptolomeu, o Filadelfo III? Porque tinha muitos judeus, ele não entendia muito. Ele via muito aquele Torá, não sabia o que era aquilo. Vamos fazer o seguinte, traduz esse negócio aí para a gente saber o que tem aí. Aí, acabou que o mundo recebeu aquela bênção que foi a Septuaginta. Então, essa é a contribuição romana. Alguma dúvida aí? Então, vamos à prova. Você viu que eu li, a Viviane já passou mal agora lá. Eu só li, vocês escreveram o ditado aí, agora está tão fácil. A nossa secretária. O pessoal deve sonhar com a Lucilene dizendo prova.